informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 2 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Operação contra incêndios criminosos em Mato Grosso do Sul rendeu 8 milhões em multas. Senadores aprovam convite para ministro prestar esclarecimentos sobre queimadas no Pantanal. Pecuarista é multado por manter 2 antas em cativeiro. Ministério da Agricultura registra 36 casos de sementes misteriosas. E os assentados da reforma agrária terão recursos para construir e reformar casas. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outro dia de muito sol e calor em Dourados e região nessa sexta-feira. A temperatura deve chegar de novo aos 40 graus. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 245 pela arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna. Vaca gorda a R$ 235 no friboi e também no Brasil Global. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 55 e a de soja a R$ 150, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Fazer pesar no bolso para evitar que o Pantanal e áreas de Cerrado em Mato Grosso do Sul sejam atingidos por chamas fora de controle. Assim, a Operação Focos trabalhou para identificar focos de incêndio propositais em todo o estado, aplicando multas de R$ 8 milhões nos proprietários dos locais onde há comprovação do fogo criminoso. Coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública,
A ação conta com equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Civil e do IMASU, o Instituto de Meio Ambiente do Estado. Durante a fiscalização foram percorridos 6.700 quilômetros. Ainda há 27 mil hectares em análise e que, se confirmando o crime ambiental, pode render mais 27 milhões em multas. O valor da multa é de R$ 1.000 por cada hectare atingido pela queimada irregular. Os números são 40% superiores aos registrados no ano passado. O trabalho da Operação Focus envolveu fiscalização direta em 28 fazendas, com 5 propriedades rurais identificadas com foco de fogo ativo e 19 com focos já não existentes, mas confirmados pela equipe. Ao todo, são 35.914 hectares queimados em investigação. Na terça-feira, o nível do Rio Paraguai chegou à marca 0. Isso significa maiores cuidados para a navegação e indica uma estiagem severa. A chuva de 9 milímetros, registrada em 22 de setembro, não foi capaz de alterar a altura do rio, que é a menor em 50 anos. Os incêndios que atingem o Pantanal Mato-Grossense do Sul já destruíram 8 pontes de madeira naquela região. Para reconstruí-las serão necessários R$ 3 milhões, segundo a AGESUR. A Comissão Temporária Externa de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento aos Incêndios no Pantanal aprovou na quarta-feira um convite ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para ele esclarecer à comissão as medidas adotadas pelo governo para a contenção e prevenção das queimadas. O requerimento foi apresentado pela senadora Soraya Tronic. No pedido, ela afirma que a ilha de Salles ao Congresso também dará subsídios acerca da adequação da legislação atual que rege as políticas de proteção da flora e da fauna daquela região, de modo a identificar o real anseio do povo pantaneiro. Por se tratar de convite, Salles não é obrigado a comparecer. 2 antas foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental e por policiais militares de Costa Rica em uma fazenda a 60 quilômetros da cidade. As antas foram vistas em um cercado próximo à sede da propriedade por policiais militares, quando acompanhavam um oficial de justiça para cumprimento de mandado judicial na fazenda. Imediatamente eles acionaram a Polícia Militar Ambiental, que foi até o local. Segundo o fazendeiro, há tempos ele mantinha os animais em uma área cercada da fazenda. A Polícia Militar Ambiental autuou o infrator de 59 anos, residente em Costa Rica, e o multou em R$ 10 mil. Os 2 animais foram apreendidos e ficaram no local para avaliação dos veterinários do CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, para posterior soltura na natureza. O Ministério da Agricultura informou na terça-feira que já recebeu 36 denúncias sobre o recebimento de pacotes de sementes não solicitadas. Ainda de acordo com o governo, 8 estados registraram o problema. Essas sementes misteriosas normalmente vêm junto com produtos comprados pela internet, em sites ou aplicativos internacionais. Segundo o Ministério da Agricultura, a origem das embalagens é de países asiáticos, como China e Malásia. Os chineses negam o envio e falam que as etiquetas de postagem são falsas. Moradores de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia, Pernambuco e Bahia afirmaram já terem recebido o produto. Todos os pacotes suspeitos estão sendo analisados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiânia, que é referência no país. O governo da China informou na quarta-feira que um frigorífico de carne bovina da Minerva Foods, localizado em Barretos, interior de São Paulo, teve suas importações suspensas por 1 semana a partir de ontem. A Administração Geral de Alfândegas da China não explicou os motivos da suspensão.
As importações serão retomadas automaticamente após o vencimento do período no dia 8 de outubro. Assentados da reforma agrária poderão agora administrar diretamente crédito que receberem para investir em suas moradias. É o que prevê a Instrução Normativa 101, que regulamenta a aplicação do crédito instalação para os assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrária, assinado na quarta-feira. Serão disponibilizados recursos de 340 milhões de reais esse ano, que serão destinados à construção e reforma dos beneficiários da reforma agrária. O valor permitirá atender 10 mil famílias. A nova normativa foi assinada em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, da ministra da Agricultura e do Tereza Cristina e do presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Uma das principais novidades é que esses recursos destinados às modalidades habitacional e reforma habitacional poderão ser acessados diretamente pelo assentado, por meio de uma conta e um cartão magnético em seu nome, disponibilizados pelo banco. Antes, os recursos eram depositados em contas bloqueadas que ficavam em nome de um representante dos assentados. Além disso, o assentado poderá participar ativamente de todo o processo da escolha da planta e da forma de construção e da reforma da sua moradia. Para a construção, o valor máximo a ser liberado é de 34 mil por beneficiário. Para a reforma, serão destinados 17 mil. Os preços do suíno vivo, da carcaça e dos cortes seguiram em alta no mercado brasileiro ao longo de setembro e, com isso, as médias mensais em algumas regiões levantadas pelo CPEA atingiram recordes reais. Pesquisadores ressaltam que o movimento de alta no setor da suinocultura é verificado há 4 meses e se deve à oferta reduzida de animais em peso ideal para o abate e ao bom desempenho das exportações brasileiras da carne suína. A planta de Concórdia, em Santa Catarina, da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, foi habilitada pelo Departamento de Saúde Animal do Vietnã para exportar cortes suínos para aquele país do sudoeste asiático. O vice-presidente de Relações Institucionais da BRF, dona da Sadia e Perdigão, Bruno Ferla, afirmou que essa habilitação tem importância estratégica por conta do mercado vietnamita, onde o consumo de carne animal vem crescendo em maior ritmo entre os países daquela região. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, proibiu a entrada e o trânsito de bezerras vivas e bubalinas sem comprovação de vacina contra a brucelose. A medida visa intensificar o combate à doença, que não tem cura, e precisa ser feito por meio da vacinação dos rebanhos. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Pesquisadores dizem a deputados que incêndios poderiam ser evitados no Pantanal com mais pesquisa. Evitar incêndios é mais barato do que combatê-los. A constatação foi feita na segunda reunião da Comissão Externa da Câmara, que estuda estratégias para combater as queimadas. Os deputados ouviram representantes de universidades e de entidades da região do Pantanal. O professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, Claumir César Muniz, afirma que há incêndios que ocorrem naturalmente nesse período na região, mas não podem sair do padrão. Cerca de 16% de área úmida já se perdeu em 10 anos. O Pantanal está encolhendo e a cada ano mais áreas se tornam suscetíveis ao fogo.
cabe a quem evitar que isso se repita nos próximos anos? É uma questão que a gente tem que responder. É papel do Estado, né, estar presente nas próximas estações secas, no ano que vem, nos outros anos, com informações que permitam combater os incêndios. Sabemos que há tecnologia para isso, e evitar os incêndios é bem mais barato do que recuperar os ambientes impactados. O analista ambiental do IBAMA, em Mato Grosso do Sul, Alexandre de Matos, explica que é necessário diferenciar o incêndio da queimada. Os incêndios devem ser combatidos, mas as queimadas podem ser usadas como ferramenta de manejo da biodiversidade. É uma questão cultural e econômica, principalmente na atividade pecuária, e eliminar o fogo no Pantanal traria mais problemas do que soluções em médio e longo prazo. Então, dessa forma, a gente precisa trabalhar e aí a gente precisa de políticas públicas para que a gente possa ter condições de estratégias para usar esse fogo de uma forma parcimoniosa, que a gente consiga conciliar tanto a conservação da biodiversidade quanto a produção econômica importante para a região do Pantanal, que é uma das principais atividades econômicas no Pantanal, é a pecuária. Como os colegas que me antecederam já disseram, que é muito caro fazer pesquisa, mas é muito mais caro combater incêndio. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente também está falando de pesquisa científica. O representante do IBAMA defende políticas públicas adequadas de manejo do fogo para atender os anseios do bioma e evitar os incêndios com alto poder de propagação. Ele defendeu a aprovação de um projeto de lei do Executivo que trata desse assunto, mas que está desde fevereiro do ano passado parado. O professor Geraldo Alves Damasceno, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, explica que a área do Pantanal que alaga é a mesma que incendeia quando chove pouco. O fogo se alastra facilmente porque o terreno na bacia do Alto Paraguai é plano. Aumenta 2 centímetros por quilômetro no sentido norte-sul e 50 centímetros por quilômetro no sentido leste-oeste. Então, o fogo e a água, eles atuam em conjunto, determinando as fisionomias da vegetação ali nessa região. Então, a gente sempre fala que a inundação é bastante importante, a inundação é importante, mas o fogo ele age como um agente moderador dessa distribuição da vegetação na paisagem, juntamente com a inundação. A vegetação do Pantanal, ela é extremamente resiliente ao fogo. Ela consegue voltar com bastante facilidade. Quando nós começamos o projeto aí, a gente achou que ia ser fácil, era só contar os tocos mortos. Mas um ano depois a gente não conseguia saber onde é que o fogo aconteceu. O professor explica que há muitas espécies com capacidade de regenerar e podem rebrotar a partir das raízes, caules dos sistemas subterrâneos, e há ainda um banco de sementes nessa área que entra em atividade depois do fogo. Mas ainda que tenha essas características, o Pantanal é mais sensível. Para a professora da Universidade do Estado do Mato Grosso, Solange Iqueda, é necessário criar um programa de recuperação de nascentes do Pantanal. Sobre vegetação arbórea, que é o que eu estudo, eu gostaria de dizer que as árvores da mata alagável não vão regenerar e as diversas populações não se recuperam como as árvores do cerrado, que nós sabemos já que passam por esse processo de fogo e às vezes incêndio e conseguem uma maior regeneração e recuperação. Sugerimos a todos os parlamentares a criação de um robusto programa de recuperação e conservação das nascentes do Pantanal. Por exemplo, nesse momento, as comunidades tradicionais e comunidades à margem do Rio Paraguai e dentro do Pantanal estão pedindo água para beber. É o alerta feito pelo coordenador substituto do Programa de Queimadas do INPE, Alberto Setzer. Vejo que 2020, em número de focos, já passou qualquer outro ano que nós tínhamos registrado na nossa série desde 98. Ou seja, 2020 está sendo o ano extremo pior que nós tivemos. Ele afirma que são tiradas 250 imagens por dia nas frentes de incêndio e existe necessidade de mais pessoal para realizar o trabalho de análise. Na reunião virtual, ele fez referência à chamada regra dos 30 dos bombeiros. 30 dias sem chuva, temperatura acima dos 30 graus e umidade abaixo dos 30% é um risco extremo. Se o vento estiver acima dos 30 km por hora, aí não há o que fazer. Existe mais um mês sem chuva pela frente, temperatura de 40 graus e umidade abaixo de 20%. E a situação tende a piorar. Segundo o pesquisador da Embrapa Pantanal, Valfrido Moraes Tomás, até 2070 a previsão com um cenário mais negativo para o Pantanal é de redução de 30%
crescimento de chuvas em relação à média e temperaturas 7 graus acima da média no Pantanal. A coordenadora da comissão externa, deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, afirma que vai acertar a análise de um projeto do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que trata do uso sustentável do bioma Pantanal. Esse PL já está sendo analisado, estudado, o deputado Molon é da comissão, estará junto conosco aqui fazendo a discussão, atualizando à luz dos novos dados. A deputada também vai tentar articular a análise do projeto do Poder Executivo sobre o manejo do fogo. O Pantanal é o menor dos biomas do Brasil, mas 3 milhões de hectares foram perdidos para o fogo, no que é a maior área alagada do mundo, que tem uma diversidade imensa. São mais de 3.500 espécies de plantas, 450 espécies de aves, 120 de mamíferos, 177 de répteis, 41 de anfíbios e mais de 300 espécies de peixes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.